Olá, mais uma vez, senhoras e senhores. Vamos iniciar o nosso último painel do dia de hoje e o assunto é a longevidade e suas implicações qualitativas na sociedade. Nós temos conosco aqui o time do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, né? Nós vamos convidar ao palco o assessor de imprensa, senhor René Gardim. Vamos recebê-los aqui, senhoras e senhores. Também o conselheiro fiscal, o senhor Diógenes Sandim, vamos recebê-lo aqui no palco. Já está subindo. Pode aplaudir, senhoras e senhores, é muito bom ouvir os aplausos de vocês, trazendo uma energia boa. O secretário-geral, o senhor Luiz Adriano. E o diretor de saúde, o senhor Luiz Alberto Catanoso. Sejam bem-vindos, senhores do Sindinap, o palco é de vocês, tenham a bondade, muito obrigado. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer primeiro a presença de vocês. Eu me chamo René Gardim, sou assessor de imprensa do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Primeiramente, eu gostaria de falar rapidamente sobre as organizações que representa os interesses dos aposentados, pensionistas e idosos em questões relacionadas a seus direitos, benefícios e qualidade de vida, os sindicatos de aposentados e pensionistas. Essas organizações geralmente se envolvem em atividades como a defesa de direitos, ao lutar por melhorias nos benefícios de aposentadoria, pensões, assistência médica, bem como outras questões relevantes aos aposentados e pensionistas. Também atuam junto a políticos, tanto na esfera federal como estadual e municipal, para que sejam elaboradas políticas públicas que atendam os interesses dos idosos e aposentados. Já o Sindinap foi a primeira instituição do gênero no Brasil e conta hoje com 23 anos de existência. Atualmente tem representação em todos os estados brasileiros e possui cerca de 500 mil associados, o que o coloca como o maior sindicato da América Latina, tendo estado à frente das principais conquistas da categoria, como a correção do salário mínimo acima da inflação, a antecipação do pagamento do 13º salário aos aposentados, aplicação do reajuste nas aposentadorias em 1º de janeiro, recebimento dos benefícios no 5º dia útil do mês, entre tantas outras conquistas. Bom, mas vocês vieram ouvir os meus companheiros aqui, então vamos começar aqui. Eu gostaria de falar com o Luiz Adriano. É o seguinte, o Estatuto do Idoso, ele apresenta algumas garantias hoje para que as pessoas idosas, dentre essas garantias, a gente pode destacar o direito de envelhecer, a liberdade, moradia digna, educação, cultura, esporte, lazer, entre outros. Como é uma organização, como um sindicato pode atuar para fazer valer essas garantias? Bom, boa tarde a todos, a todas. Obrigado, Renê. O Estatuto do Idoso é um instrumento recente. Foi lançado, ou foi promulgado ou editado em 2006 e cumpre algumas funções na sociedade. Mas o grande problema do Estatuto do Idoso é o seu desconhecimento. A sociedade não conhece o Estatuto do Idoso, ele é muito pouco trabalhado, diferente do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já está na cabeça das crianças e dos adolescentes que sabem seus direitos. Os idosos, eles não conhecem esse instrumento. Mas eu queria falar um pouquinho, aproveitando a oportunidade aqui, porque às vezes pode soar para a sociedade algo estranho falar em sindicato de aposentados. Sindicato geralmente é do pessoal que trabalha na ativa, é o pessoal de fábrica, do comércio, enfim, da indústria, dos serviços em gerais, e nunca se imaginou em um sindicato dos aposentados. Então, como é que surgiram os sindicatos da ativa? Surgiu da necessidade que os operários viram em conquistar os seus interesses e suas melhorias de qualidade de vida. Como o interesse era comum, se juntaram os trabalhadores e criaram o sindicato. Para os idosos e para os aposentados, não existe um sindicato, não existe quem proteja, quem defenda os seus interesses.
Então, o surgimento do sindicato em 2000 surgiu dessa visão de que a gente, juntos, seríamos mais fortes na defesa dos nossos interesses, que são os mais variados possíveis. E naquela época, no início dessa década, no novo século, já se previa esse boom, esse aumento das pessoas acima de 60 anos. E é uma categoria que vai crescer e crescer e crescer, porque as pessoas, de fato, estão vivendo mais. Mas a necessidade era se preocupar. Estão vivendo mais com que qualidade? Estão vivendo mais de que maneira? Estão vivendo mais com que dignidade? Então, a gente começou lá em 2000 com a ideia de que, juntando esse grupo de aposentados, a gente podia fazer frente a esses interesses junto aos governos federais, que é o grande pagador da Previdência Social, mas nunca esquecendo que os aposentados não moram em Brasília, os aposentados moram nos municípios. E é nos municípios que estão os grandes problemas. Com a nova formação da família brasileira, hoje, você percebe que os idosos dessa década, os idosos de hoje, têm uma família menor. E, muitas vezes, os filhos, pela carreira, estão morando distantes. E o abandono começa. E, a partir dos 60 anos, os ganhos que você tem na vida são muito poucos. A partir dos 60, 70 anos, você só contabiliza baixa. Os aniversários são mais vazios. As pessoas que participavam dos seus aniversários já estão indo para outro plano e você vai ficando cada vez mais sozinho. Então, a ideia de agregar esses idosos e aposentados numa sociedade, numa associação ou num sindicato, era importante porque promove a qualidade de vida quando propõe fazer essa integração e essa discussão dos seus interesses. As associações de aposentados, que também se multiplicam no Brasil, elas não fazem essa interferência tão forte no poder público, tentando inserir ali novas políticas públicas que venham promover qualidade de vida para o idoso. Então, o sindicato ele tem mais essa força de agregar muito mais pessoas, tem um poder de negociação com o governo federal, abre poder de negociação com os governos estaduais e municipais, porque a participação no Conselho vai pautado com políticas públicas que a gente quer implementar. Então, isso ajuda. Agora, qual é o grande propósito de fazer a consciência desses idosos? É dar a eles a visão do peso político e econômico que ele representa no país. O maior agente pagador desse país é o INSS. Os municípios desse país, eles vivem, o grande número de municípios, 75% dos municípios desse país, vivem fundamentalmente do dinheiro que o INSS coloca no município. O aposentado ele não vai gastar na Disneylândia, ele não vai gastar fora do Brasil e muito menos fazer poupança, já que o dinheiro é pequeno. Os aposentados gastam no município, e é ali que ele sustenta a quitanda, o mercado, a farmácia, tudo ali gira em torno do aposentado. 75% desses municípios só têm dinheiro entre os últimos 5 dias do mês e os primeiros 5 dias do outro mês, que é quando o INSS religiosamente faz as aposentadorias. Então, uma das lutas do sindicato é garantir que a previdência pública continue, porque se isso cair na mão de uma empresa privada, Bradesco, Itaú ou Santander, que já estão brigando por isso, esse grande movimentador da economia brasileira acaba, porque a gente não vai conseguir contribuir, porque se não for compulsória a coisa não vira. Então, uma das grandes lutas do sindicato é a manutenção da previdência pública. Outra segunda luta é a manutenção do poder de compra do salário mínimo e uma política de reconstrução do poder de compra de quem ganha acima do salário mínimo. Porque, na atual política, quem ganha mais que o salário mínimo, daqui a pouco vai estar ganhando o salário mínimo nivelado por baixo. A gente conseguiu agora, com a vinda do governo Lula, a retomada do governo Lula, fazer com que a política adotada há 4 anos atrás volte a ser praticada de novo. Então, nós vamos ter uma política de correção do salário mínimo para tentar amenizar essa defasagem. Mas o aposentado ainda precisa complementar a renda. O aposentado precisa, às vezes, continuar trabalhando, que não é
não é de todo ruim, é até salutar, é saudável que ele mantenha um envelhecimento ativo. Mas uma grande parte deles também se tornou arrimo de família, porque o filho não consegue emprego, não consegue pagar aluguel, voltou para a casa do pai, e o pai acaba ali sendo responsável também pelo sustento do filho. Então, essa é a parte econômica que o aposentado faz e exerce muito bem, porque está recebendo o direito daquilo que ele pagou durante a vida inteira. Agora, uma parte mais importante que eu acredito é que os aposentados eles foram desestimulados também a participar da vida política do Brasil. Tire agora essa polarização que se deu, Bolsonaro, Lula, essa coisa toda, você viu alguns saudosistas da ditadura militar vindo à rua e tomando a frente da discussão política com um fanatismo muito louco, achando que a ditadura voltando seria a solução. Foi onde você viu a massa de idosos participando, mas de maneira muito negativa na polarização, acredito eu, pregando a volta do militarismo, um golpe militar, enfim. Mas, se a gente for fazer as contas, nos 75% dos municípios que são sustentados por aposentado, a maioria deles consegue eleger a Câmara Municipal inteira, consegue eleger o prefeito se participar ativamente das questões políticas daquele município. Porque, além do voto dele, ele influencia no voto do neto, influencia no voto de um vizinho, influencia no voto do jovem, e pode fazer a diferença na política. Mas você acompanha hoje, na maioria das casas de legislação no Brasil, as câmaras municipais do país, não existe um vereador que faça a defesa de política pública para idoso. Parece que o idoso é visto com desprezo. Parece que o idoso é aquele que, na eleição que vem, ele não vai estar aqui, ele vai morrer. Eu prefiro dar voto para a criancinha, dar voto para o jovem, porque o jovem vai dar voto para mim durante algum tempo. Parece isso. Parece que eles já enxergam a gente como alguém que não vai estar aqui no ano que vem, não precisa fazer mais nada por ele, acabou ali. Mas é o contrário. A gente é importante para o município, a gente coloca mais dinheiro no município do que o próprio fundo de participação dos municípios, que o governo federal dá, e a gente tem o poder do voto. Então, o sindicato nasceu e veio com essa premissa de fazer valer aquele agrupamento de pessoas que têm interesses comuns e ninguém dá valor, e ninguém dá atenção. Sozinho o aposentado é muito forte. Mas o aposentado unido é muito, muito grande. É muito grande. O aposentados, por exemplo, eu tomo como referência um município que eu morei há 15 anos atrás, que é Tatuí. Lá tem 110 mil habitantes, 25 mil aposentados. 25 mil aposentados ali conseguem fazer a transformação no município se estiver unido. Então, cumpre ao sindicato fazer com que essa informação chegue aos mais profundos rincões do país, para que os aposentados não fiquem só. A associação num sindicato, além de promover esse crescimento político, esse crescimento econômico, também faz com que a convivência de pessoas discutindo os interesses comuns, de pessoas buscando saídas comuns para os seus problemas, faça com que ele se sinta mais ativo e mais participativo na sociedade. O aposentado não pode andar só. Os filhos buscaram seus rumos, mas sempre vai ter um aposentado junto ao lado dele, pronto para também estender a mão e lutar junto por uma coisa comum. Eu costumo dizer que ninguém é mais forte do que todos nós juntos. Então, vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo com que o sindicato esteja nos mais diversos lugares do país, para que todos os aposentados tomem consciência do Estatuto do Idoso, tomem consciência da sua força política e tomem consciência do seu poder econômico. Eu estou dizendo, voltando a falar de Tatuí, se os 25 mil aposentados de Tatuí se juntassem e criassem lá um plano médico decente que coubesse no bolso de todo mundo, não teria Bradesco, não teria Unimed, não teria nenhum plano ali que viveria se os aposentados não quisessem que o plano tivesse ali. É a questão de unidade, é a questão de força. Então, o sindicato é novo, mas o sindicato veio para ficar e veio para fazer com que a voz e a vez do aposentado e do idoso prevaleça e prevaleça por muito tempo, já que a gente é a categoria que mais cresce e a gente vai teimar em não morrer. A gente vai permanecer aqui por muito tempo ainda. E, para isso, vai ter que estar muito bom esse país e esse mundo. Obrigado.
Bem, ô Catanoso, em pessoas idosas, a autonomia ela é importante no campo da promoção da saúde, o que possibilita que esses indivíduos melhorar em tomadas de decisões e garantir ações que influenciam a sua saúde e qualidade de vida. Você, como um médico cirurgião aposentado e diretor de saúde nacional do Sindinap, como é que você vê para fazer para os idosos tornarem-se ativos e independentes? Bom, boa tarde a todos, boa noite já a todos e todas. A palavra principal que a gente tem que ter em mente é a prevenção. A prevenção vai nos aumentar o número de anos que nós vamos ter uma vida saudável, autônoma. Então, é muito importante isso. E o sindicato, o que faz isso? O sindicato propicia que os seus associados tenham um plano de saúde que seja razoável e que dê para ele pagar. A gente atua também no Conselho Nacional de Saúde, em Brasília, tentando melhorar o atendimento para o idoso no SUS, que é muito deficiente. Tem cidades que o idoso vai marcar uma consulta, ele marca depois de 2, 3 meses. E as patologias que atingem o idoso tem que ter um atendimento muito mais rápido. É bem o que o Luizão falou. Se a gente se unir todos, nós vamos ter mais forças junto aos poderes públicos. Então, a prevenção é muito importante, mas, às vezes, a gente trabalha a vida inteira e não tem tempo, não tem possibilidade de ir ao médico sempre, comprar a medicação, os remédios que são necessários. Então, vamos tentar prevenir a nossa saúde para, quando a gente chegar nos 60 anos na aposentadoria, a gente não depender de pessoas, de cuidadores, vamos ter uma vida autônoma, vamos participar das atividades todas de maneira autônoma. Então, como eu falei antes, a prevenção seria o quê? Manter uma saúde saudável, uma boa alimentação, participar de grupos de lazer, grupos sociais, para manter a mente sempre em ordem, praticar exercícios físicos, que é muito importante também para manter o organismo saudável. A saúde mental também é muito importante. E o conjunto dessa prevenção toda vai levar a uma saúde mental muito melhorada. Tá? Não vão ficar em casa vendo televisão, sentado lá, sem ter uma participação com a família, com os amigos, porque isso vai embutindo a mente e a pessoa perde a noção da vida. O tempo passa, as doenças acontecem e assim não vamos adiante. O aumento do tempo de vida deve-se ao grande avanço da medicina que nós tivemos nesses últimos 20 anos. Mas nós temos que cooperar também com isso, certo? E o que o sindicato faz? O sindicato propicia atividades de lazer na nossa sede em São Paulo, propicia descontos, parceiros que oferecem descontos em farmácias para os medicamentos genéricos e medicamentos de marca. Tudo isso contribui para que a gente tenha tempo de aproveitar a vida. A associação do sindicato é muito importante, e quanto mais sócios nós tivermos, mais força a gente vai ter junto aos poderes públicos, certo? Eu acho que, basicamente, é isso que eu teria falar para vocês, e procurem conhecer o sindicato. Nós estamos na Rua do Carmo, no centro da cidade, do lado do Poupatempo. Faça uma visita para a gente, vá conhecer as atividades que nós temos lá. Nós temos o stand aqui na feira também, que mostra para todos vocês o que o sindicato oferece, e eu acho que vale muito a pena a gente ser sócio do sindicato. Nós estamos lá há mais de 20 anos trabalhando e temos grandes conquistas, como o Luizão falou, o pagamento logo nos primeiros dias do mês, a antecipação do 13º, parceiros que oferecem exames
e subsídios para todos. Estamos tentando conseguir também, junto ao SUS, melhorar a farmácia popular, que é aquela que dá medicamentos gratuitos para vocês. E a nossa luta depende muito do número de associados. Quanto mais sócios nós tivermos, mais a gente vai ter poder de barganha com o governo federal, municipal e estadual. Certo? Eu agradeço a presença de vocês e esperamos vocês lá no sindicato, na Rua do Carmo 171, no centro de São Paulo, perto do Poupa Tempo. Tá ok? Obrigado, Catanoso. O Diógenes, tanto o Luizão quanto o Catanoso falou sobre a questão da longevidade, que é o tema do fórum e o tema da feira. Como é que está essa situação hoje e de onde vem essa preocupação? Bom, boa tarde, ou boa noite a todos, a todas. Eu quero inicialmente agradecer a Longevidade, Fórum e a quinta Longevidade, Fórum e Expo 2023. E essa oportunidade que está nos dando de fazermos uma reflexão sobre a questão da longevidade, sob o ponto de vista da realidade, da realidade e sob o ponto de vista da perspectiva histórica da longevidade. É essa abordagem que eu pretendo fazer, a perspectiva histórica da longevidade. Quem já leu alguns livros, mais recentemente, o Harari, tem o Homo Deus e também toda uma reflexão, por que a população começa a aumentar a sua idade média, e é bem provável que boa parte dos que estão aqui ainda jovem deve chegar aos 100, 120 anos de forma tranquila. Não é nosso caso, que já estamos virando lá a faixa dos 70 anos. Nós vivemos, na verdade, em um país que tem uma população 5,5 vezes a população de Portugal. Uma população, que eu estou dizendo, de 50 anos mais, ou seja, a população longeva. No Brasil, ela é 5,5 vezes a população de Portugal. É uma população, sem dúvida nenhuma, muito grande. São 57 milhões de pessoas que vivem nesse espaço e tempo de um país que já foi considerado o país do futuro. Se considerarmos que já estamos no terceiro decanato do século XXI e ainda não encontramos com esse destino, mas nada impede que continuemos lutando e trabalhando por ele. Eu, particularmente, continuo na esperança de que podemos aproveitar todos os recursos potenciais desse país e o que já existe para continuar em direção desta promessa. Considero a população longeva protagonista estratégica para o salto qualitativo que aspiramos para nosso futuro. E é bem provável que, ao fazer essa fala, alguns de vocês me perguntam, mas por quê? Por que essa população longeva é a população que pode ser responsável por um salto qualitativo em direção ao futuro? Sem dúvida, a população longeva, as pessoas longevas, são pessoas que habitam nela a sabedoria. Nem todos, mas se você perceber que, a partir da experiência que você tem na vida,
que você vai adquirindo, a partir dessa experiência, sabedoria, é a população longeva que tem esse potencial. Portanto, se bem trabalhado, sem dúvida nenhuma, poderá nos conduzir à compreensão do que é necessário superar enquanto contradição dessa era que nós caracterizamos como a era da modernidade. Nós temos, desde 1789, o período que inicia a era moderna, né, várias contradições em curso de todos esses 320 anos. E tais contradições, elas têm cada vez mais se constituindo em algo que é necessário ser superado. Né? Nós precisamos superar. Desse período que nós chamamos de era moderna, nós estamos buscando o que está se falando em era pós-moderna. Portanto, a população longeva é a população que tem condições de, a partir dessa condição sua de sabedoria, e a sabedoria é um fenômeno sistêmico dentro do cérebro, né? Em relação à neurociência, hoje já se fala que esse conceito é um conceito que não é quantitativo, ele é qualitativo. Né? E por isso mesmo que ela pode se constituir num referencial fundamental para a transformação da própria sociedade. Então, o que hoje já se faz em relação à população idosa, né, do país, em termos de organização, como vocês viram, né, nós temos a organização dos idosos a partir do sindicato há pouco mais de 20 anos. Né? Então, o próprio sindicato, como essa ferramenta de luta para melhorar a qualidade do idoso, sem dúvida ela pode, a partir dessas questões mais do dia a dia, do interesse do idoso, da qualidade de vida do idoso, da própria inclusão social do idoso, ela pode, a partir disso, também ter uma compreensão maior, uma compreensão qualitativa da transformação. E esse próprio idoso, a partir daí, pode se constituir num referencial fundamental para as transformações da própria sociedade. Nesse campo da chamada pós-modernidade, que hoje nós estamos vendo como é que as coisas estão, nós, na verdade, estamos aí num processo de transição, né, da modernidade para a pós-modernidade. É como se assim, o novo ainda não nasceu completamente e o velho também não morreu completamente. Portanto, nós vivemos num período de transição que Bauman apontou como mundo líquido, né? Essa condição que nós estamos vivendo, muito complexa e com muitas dificuldades de compreender nesse momento, ela é uma oportunidade que estamos vivendo para criarmos essa expectativa e essa perspectiva de um futuro melhor. Nós percebemos que a população mais jovem, ela traz a urgência da mudança. E nós, os longevos, com a sabedoria, a ponderação de não se perder o elo da sustentabilidade do processo civilizatório. Qual é o elo de sustentabilidade desse processo civilizatório? Eu chamo o elo de humanismo. E a sustentabilidade se dá pelo pensamento sistêmico. Portanto, esta é a ideologia da pós-modernidade. Humanismo sistêmico. É um humanismo tão decantado em prosa e verso durante a modernidade e tão vilipendiado durante todos esses 230 anos do pensamento moderno. Agora despontando na pós-modernidade, sustentado pelo pensamento sistêmico.
a população longeva, com idade acima de 50 anos, desempenha um papel crucial no processo de transição do período da modernidade para a pós-modernidade. Esses indivíduos que se acumularam décadas de experiência e conhecimento têm a capacidade de contribuir com sua sabedoria para uma compreensão mais profunda e abrangente do mundo em constante mudança. A população longeva possui a capacidade de refletir sobre o papel do ser humano na sociedade em uma perspectiva mais ampla e sistêmica. Sua sabedoria pode contribuir para uma melhor compreensão das consequências de nossas ações, incentivando a busca por soluções equilibradas que considerem o bem-estar individual, coletivo e a preservação também do meio ambiente. Dessa forma, a participação e o envolvimento ativo da população longeva no processo de transição para a pós-modernidade são fundamentais. Ao trazer sua sabedoria e compreensão do humanismo como base do pensamento sistêmico, esses indivíduos podem desempenhar um papel crucial na construção de uma sociedade mais inclusiva, sustentada e integrada. Então, eu hoje trouxe para vocês uma reflexão a mais para a questão da longevidade. Nós, sistematicamente, estamos falando da necessidade de lutar por uma melhor qualidade de vida dos longevos. Mas existe também aí um potencial a ser explorado. Existe no inconsciente coletivo da longevidade essa disposição para promover a transformação. Esta é a nossa contribuição. Muito obrigado. Bom, Diógenes, eu gostaria que você falasse um pouco também. Você é o conselheiro recém-eleito do Conselho Municipal da Pessoa Idosa da cidade de São Paulo. Como o Conselho pode colaborar com todo esse trabalho que é feito pelo sindicato e que não só pelo Sindinap, pelos sindicatos de idosos? O nosso sindicato é um sindicato de amplitude nacional, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa da cidade de São Paulo tem o papel de lutar por todos os idosos da nossa cidade. E, sem dúvida, a nossa cidade tem hoje em torno de mais ou menos 2 milhões de idosos, a cidade de São Paulo. São 2 milhões de idosos. E centenas de milhares desses idosos vivem na periferia. E, realmente, numa carência fantástica, tanto no campo da saúde, como no campo da mobilidade urbana. As nossas calçadas são terríveis, é um negócio que, para a periferia, pior ainda. Hoje, os idosos que vivem na periferia, e mesmo às vezes no próprio centro da cidade, eles vivem um certo isolamento, uma solidão, porque muitas vezes eles, sentindo um peso para a família, ele fala: eu não vou sair nessa cidade, porque é bem provável que possa sofrer um acidente, porque a maior parte dos acidentes de trânsito em São Paulo se dá com o pedestre, e a maior parte dos pedestres que sofrem o acidente são os idosos. Então, essa situação complica muito a vida deles. Então, nós vamos ter que lutar junto com o sindicato. Nesse caso, o sindicato tem uma experiência, como sindicato tem uma experiência, tem uma cultura de luta, de mobilização, para que a gente possa defender políticas públicas que venham resolver tais problemas.
né? Entrar no campo, por exemplo, do entretenimento, né? É uma outra questão fundamental, né? É uma questão também muito importante, né? Para a gente promover mais a inclusão desses idosos. E tem uma outra questão muito agravante que nós vamos ter que enfrentar, e o sindicato vai ajudar muito nesse processo, que é a questão da violência, né? A violência contra o idoso, e muitas vezes essa violência, quase sempre, essa violência maior é dentro da própria família, né? Essa é a questão que nós vamos precisar enfrentar isso, nós vamos ter que colocar isso perante a população. Eu acho que nós devíamos fazer, por exemplo, as empresas, quando ela quer vender um produto, ela não faz propaganda na televisão, nós temos que colocar essa questão na televisão, nós temos que arrumar recursos para colocar essa questão na televisão, para que todos possam perceber o quanto de violência existe hoje dentro das próprias famílias com seus idosos. Essa é uma questão muito triste. Obrigado a todos. E, como disse o Catanoso, nós esperamos vocês na nossa sede, na Rua do Carmo, 171, no centro de São Paulo. Obrigado. Se alguém quiser fazer uma pergunta da plateia, eventualmente... Nós temos alguns minutos ainda, caso alguém queira fazer uma colocação, uma pergunta, um posicionamento. Estamos abertos, aí é só levantar a mão, o microfone chega até vocês, tá bem? Temos ali uma questão? Pois não. Tenha bondade, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Maria Alice. E eu sou aposentada pelo SPPREV. Também posso ficar sócia do sindicato? SPPREV, os professores... Bom, a gente está buscando convênios junto aos órgãos estaduais e municipais para poder fazer essa extensão e também poder fazer a consignação da mensalidade. Mas toda pessoa que é funcionária pública acima de 60 anos pode se filiar ao sindicato, sim, por via boleto. Recebe um boleto lá, mas 2 vezes por ano um boleto para poder pagar a mensalidade. Também pode ser, mas a nossa busca é fazer com que essa consignação aconteça na folha de pagamento já, como acontece com o INSS. As mensalidades do sindicato são 2 modalidades. Uma de 0,6% do valor do benefício e outra de 2,5% do valor, 2,5% do valor do benefício. A de 2,5% dá direito, dá abrangência a uma série de seguros. Auxílio funerário, seguro de vida, sorteios, enfim, tem toda uma gama de serviços de seguros por trás. A de 0,6% abrange o desconto em farmácia. Eu posso provar para vocês, posso dizer para vocês que o desconto que o sindicato tem na rede Drogasil é maior do que o de seguro Bradesco, porque eu também tenho o seguro de saúde Bradesco. Quando eu vou comprar na farmácia, eu tento usar um dos dois, e o Sindinap é sempre o mais vantajoso. Mas a gente também quer ampliar esses serviços. Por isso que eu falei que, se a gente tiver unidade, a gente consegue buscar serviços mais baratos. A gente tem certeza que, para colocar dinheiro no bolso do aposentado, via correção de benefícios, é uma luta inglória. A gente consegue através de governos que são mais à esquerda, essa visão mais social, a gente consegue. Nós ficamos aí 4 anos sem aumento real no salário mínimo, para vocês terem uma ideia. Então, a gente imagina que fazer com que o aposentado tire dinheiro do bolso é muito mais fácil. Desde que a gente prove o nosso tamanho, prove que a gente tem capacidade de consumo, os parceiros vêm. Assim como a Drogasil, que abriu essa possibilidade, a Pague Menos, a Droga Raia, outras empresas também estão abertas a fazer esse tipo de coisa. Então, quanto maior a gente for, a gente vai ter as chances de fazer a oferta de mais serviços para os aposentados. Mais um detalhe, a gente tem parceiros não só nas farmácias, mas em clínicas médicas, em médicos, laboratórios,
tudo isso daí, os descontos que são significativos. E perante o que desconta para a associação é mínimo, né? Sobra dinheiro. Então, é o que o Luizão falou, em vez de a gente... É muito difícil conseguir aumento do salário, mas indiretamente a gente está conseguindo que o salário valha mais por causa dos descontos. E tem na área de lazer, nós temos colônias de férias, temos o hotel que vai ser inaugurado agora em janeiro, atividades de lazer, curso de italiano, curso de celular, tem várias atividades. Por isso que eu convidei vocês a conhecerem a nossa sede, que aí vão saber todas as atividades que a gente tem disponível lá. E vão ficar entusiasmados com isso. Para as mulheres tem várias coisas, tem dança de salão, aquela dança árabe, dança do ventre, e são atividades de lazer que propicia a atividade social. Em vez de ficar em casa cuidando do netinho, vai lá, passa umas horas no sindicato, vai se divertir e tudo mais. Está acabando. Mas a gente espera todos vocês lá. Tá bom? A ideia, para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, eu conversei com um amigo meu, que ele é palmeirense, e ele paga R$200 por mês para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Só que ele mora lá em Ribeirão Preto. Eu falei para ele, poxa, mas o Palmeiras jogar aí vai ser muito difícil, e você está em São Paulo para ver um jogo do Palmeiras também vai ser muito difícil. O que você faz com esse? Por que você paga esse dinheiro? Ele falou, primeiro, porque eu gosto do Palmeiras. E segundo, porque esse cartãozinho do Palmeiras me dá desconto, então eu chamo os amigos para assistir o jogo em casa, me dá desconto na carne, na cerveja, no uísque, no gelo, no carvão. E esses R$200 eu pego de volta, porque eu tenho desconto em uma série de coisas. O que a gente está buscando fazer é com que, com o cartão do sindicato, você também tem esse benefício. Você tem desconto no médico, no laboratório, na agência de turismo, no hotel, no cabeleireiro, em tudo que você usa. Mas, para isso, a gente tem que mostrar que nós temos demanda. Então, hoje, nós somos 500 mil filiados, 500 mil sócios no Brasil inteiro, mas para um universo de 35 milhões de aposentados. São 35 milhões, com perspectiva de, nos próximos meses, nos próximos 2 anos, chegar a quase 40 milhões de aposentados, que podem, como eu disse no começo, é a força motriz da economia desse país. É dinheiro líquido e certo todo mês caindo nas contas, não é do aposentado, não, é dos municípios. E esses municípios estão lá, está a quitandinha, está a farmácia, está o mercado, está o médico, está o laboratório, que se servem desse dinheiro dos aposentados. Então, o aposentado, se estiver junto, ele negocia um melhor preço com o mercado, negocia o melhor preço com a farmácia, e a gente consegue fazer com que o cartão do sindicato dê a você uma força econômica que você sozinho não tem. Então, a gente vai construir isso, a gente está a passos largos construindo isso. A ideia é fazer uma carteira de parceiros que sirva o Brasil em todas as áreas, em todos os serviços possíveis, desde cultura, lazer, entretenimento, alimentação, tudo, saúde, vestuário, tudo. Então, a gente está trabalhando com afinco nisso. E mais um detalhe, o sindicato atende também os idosos. Então, quem tiver mais de 60 anos, que mesmo não sendo aposentado, pode se associar também. Tá? Então, é o Sindicato Nacional dos Aposentados e Idosos e Pensionistas. Então, nós atendemos toda essa faixa de população. Tá? Tem mais 5 minutos, 7 minutos aqui ainda. Mais alguma pergunta? Tem algumas coisas que o sindicato está buscando fazer junto ao governo federal, que são coisas interessantes. O mercado de trabalho, ele é fechado para as pessoas acima de 60 anos. Então, a gente está buscando fazer a qualificação desse pessoal para que sirva em áreas que não demandam muito esforço físico e que gerem no usuário do serviço a maior confiança, como, por exemplo, o crédito consignado, que muitos encaram como um malefício, mas sem ele também as pessoas não teriam crédito. Vide há 20 anos atrás, ou 16 anos atrás, o aposentado não passava na frente do banco. Hoje, ele é
a menina bonita do baile que todo gerente quer chamar para dançar, porque ele tem dinheiro e o pagamento é líquido e certo. Então, a gente está tentando fazer um convênio com o governo federal para que a gente possa qualificar aposentado para vender crédito para aposentado. Naquela perspectiva de que o idoso consciente, formado de como é a cessão de crédito, possa conscientizar o tomador de crédito a pegar somente o que precisa. Não fazer a correria que hoje se faz, que o cara precisa de 2.000, de 3.000 para trocar um telhado, sai com 20 mil reais emprestado e não paga nunca mais essa dívida. Então, a gente está tentando fazer com que o idoso volte para o mercado de trabalho como correspondente bancário e seja ele que faça a cessão de crédito de maneira consciente, educando o tomador de que, olha, pega só o que você precisa, você não precisa pegar mais que isso. Muitos casos, a gente vê que o tomador de crédito foi lá pegar dinheiro para pagar o silicone da namorada do neto. Pegou dinheiro para o neto comprar uma motinho. Gente, isso é violência financeira, é violência doméstica, isso tem que ser denunciado, isso tem que parar. Porque, às vezes, falta dinheiro para ele comprar o remédio dele. Ele toma o remédio a metade do que precisa, como se isso desse efeito, e não dá. Ele tem que tomar o remédio certinho. Então, a gente também está trabalhando nisso. E a gente quer desenvolver um programa maior também para colocar o aposentado, o empreendedor, em outras áreas também. Porque é muito interessante, não só para poder complementar a renda, mas para manter a vida do aposentado, do idoso, ativo. Tem um detalhe também, o sindicato tem uma cooperativa que funciona como um banco, só que as taxas e o consignado, tudo mais, é bem menor do que os grandes bancos. E o associado pode usar a cooperativa nossa, também está na nossa sede. Então, apareçam lá para conhecer o sindicato. Boa noite. Osmar. Boa noite, boa noite. Primeiro, a importância, né, do sindicato estar participando de uma feira assim tão importante igual essa, e o nosso sindicato aqui presente. Rapidamente, dentro do que foi falado, né, o que a gente percebe, eu sou de São José dos Campos, né, o que a gente percebe é que os aposentados eles realmente procuram o sindicato para se filiarem quanto às questões aí do lazer. Colônia de férias que a gente tem lá perto, ali no litoral, em Caraguatatuba, e até mesmo ali na Baixada Santista, que não é tão longe, né? E agora, então, com o novo hotel, né, que vai ser inaugurado no final do ano. Então, a gente percebe essa procura, e também nas questões jurídicas, né, que muitos ainda querem rever a aposentadoria, esse tipo de coisa toda. Então, por isso que é a importância do Sindinap aí, não só no município, mas, enfim, nacional. E a questão da política ainda é muito preconceito, como foi dito, né? Ah, você já está velho, fica lá jogando dominó lá na praça, o que você quer correr atrás de política? Lá na minha cidade também agora tem o Conselho Municipal do Idoso, que realmente tem trabalhado bastante. A gente tem lá no Poder Público 4 casas do idoso, que é um concorrente forte do Sindinap, porque eles oferecem muitas atividades para os idosos da cidade. E, enfim, é por aí mesmo que caminha os mais de 60, né, em todas as atividades, em todas as situações da sociedade aí brasileira, e agora com essa abertura nova, a gente realmente acha que vamos avançar muito, o Sindinap principalmente. Obrigado, Osmar. Bom, o Sindinap agradece a participação de todos e, como foi dito aqui, as portas estão abertas, o cafezinho lá é bom, o acolhimento é bom. Se vocês acompanharem as nossas redes sociais, tem um dia por mês, que a gente chama de confraternização, tem um baile que os idosos, vocês precisam ver, é maravilhoso. Quando a gente faz uma proposta de um baile à fantasia, ou um baile com qualquer temática, eles se apresentam todos bem vestidinhos, bonitinhos, parece coisa dos anos 60, é maravilhoso. Então, acompanhe nas nossas redes sociais, é www.sindicatosaposentados.org.br, tem Instagram, tem Facebook, tem o TikTok agora. Acompanhe as nossas redes, tem muita coisa lá para que vocês possam aproveitar do sindicato.
Mais uma vez, muito obrigado, e a gente vai se encontrar lá no sindicato ou aqui o ano que vem, mas com a sala cheia, com muito mais gente aqui. Obrigado. Som. Ok. Muito obrigado aos integrantes aqui do palco, o pessoal do Sindinap, nossos amigos. Muito obrigado pela exposição que vocês trouxeram aqui. É de suma importância, né, para o benefício da longevidade, né? Muito obrigado aí pela apresentação de vocês, de suma importância.